Para você, nós estaremos falando com Mário César Martins, que é especialista em reabilitação e tratamento preventivo. Mário César Martins vai falar aqui para a gente sobre a importância do judô para as crianças. Tudo bem, Mário? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Alô? Alô? Mário? Oi? Tudo bem? Alô? Tudo bom? Bem? Nós gostaríamos de saber sobre a importância dos esportes na infância. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Olha, os esportes em geral é importante para você ter um bom desenvolvimento, tanto motor quanto do lado cognitivo. Ele envolve a parte principalmente do desenvolvimento do cerebelo, né? O cerebelo ele é uma parte do cérebro que a função dele ele controla a parte de tônus muscular, equilíbrio, a memória do desenvolvimento motor. Então, tudo isso para um futuro, uma adolescência, uma idade adulta e até a terceira idade é muito importante para evitar doenças crônico-degenerativas, né? Entendi, doutor. E o judô? Qual a diferença do judô entre outros esportes, os benefícios do judô perante outros esportes? A diferença do judô principal, dentre outros esportes, é a chamada filosofia, né? O judô ele coloca a filosofia inerente ao esporte. Qual que seria essa filosofia? Nós temos a humildade de reconhecer os nossos erros e respeitar as diferenças. Isso é fundamental para que a gente consiga, principalmente, ir na contramão do bullying. Então, atualmente, o judô é imprescindível, se for bem aplicado, nas escolas, para a gente acabar com essa bobeira de bullying que acontece tanto nas escolas e é uma coisa que é uma besteira tão grande que quem é a criança ou a pessoa que faz esse bullying, infelizmente, é aquela criança que ainda está insegura. E para ela se defender, ela acaba atacando dessa maneira. Então, para que ela tenha uma consciência das suas fraquezas, tentar melhorar essas fraquezas e olhar as diferenças das pessoas, tentando respeitá-las e, ao mesmo tempo, colocar em evidência as qualidades dessas pessoas, formar, por exemplo, amizades, em vez de ficar fazendo esse tipo de tratamento. Isso é o principal do que o judô acaba passando para as crianças. Através de uma atividade física, você consegue colocar isso na cabecinha da criança. Então, o pensamento gera sentimento, que o sentimento gera atitude. Certo. E para os pais que têm um certo receio, acham que o filho pode se machucar, ou que pode, de repente, não sei, arrumar uma briga e usar o judô para agredir outro aluno, o que você recomenda e poderia dizer para os pais que estão nos ouvindo sobre esse tabu, né, na verdade, esse equívoco? É bom conhecer o professor, de que maneira que ele está abordando a aula de judô. Então, se ele vai por esse caminho que eu acabei de descrever, é ótimo. Não ficar enfatizando muito aquele lado competitivo com crianças com menos de 12 anos, por exemplo. Isso aí não é legal, não só no judô, quanto em todos os esportes. Certo. A partir dos 12, 13 anos, aí começa a entrar a parte da puberdade. O que é essa puberdade? É quando começam a florescer os hormônios, né? O hormônio começa a priorizar como desenvolvimento do físico das crianças, do ser humano. Então, a partir daí, aí sim poderia começar a acrescentar com esportes mais competitivos, porque o músculo responde melhor aos estímulos de explosão muscular, agilidade, força, e aí com isso, qual a vantagem de fazer depois dos 12 anos? Ele vai responder neuromuscularmente, né? Ele vai pensar em fazer o movimento e vai conseguir fazer, vai ter força para conseguir atingir aquela expectativa e principalmente os músculos vão conseguir defender as articulações. Antes dessa idade, é importante fazer toda a parte lúdica, toda a parte de códigos morais, cidadania, coordenação motora, movimentação, também a interpretação do vencer e do perder, quer dizer, evitar, acertar a cabecinha da criança para que ela
compreenda a sua derrota e quando ganha também não ficar exaltando aquela vitória como uma coisa que seria a última bolacha do pacote, sabe? Isso aí é só uma consequência natural do seu treinamento e também acaba dando um pouco de sorte. Então acaba acontecendo essas coisas. E principalmente a gente conseguir tirar essa ansiedade dos pais. Tem pai que às vezes quando criança não conseguiu atingir as suas próprias expectativas no esporte ou talvez as expectativas dos seus pais e acaba sendo uma bola de neve. Coloca de novo as expectativas no seu filho e aquilo começa a frustrá-lo tanto a ele mesmo quanto aos filhos. Então a coisa tem que ser natural. O interessante é fazer uma escolinha de esportes para ver qual a criança também acaba tendo a sua empatia, a sua habilidade melhor, para que ele consiga se desenvolver melhor. E no caso do judô é importante, principalmente pelo que eu disse, né? A parte da educação. O judô auxilia muito, muito, muito na educação. Certo. Mário, e a partir de que idade o aluno ou a criança pode ser matriculada no judô? Qual a melhor idade para se iniciar? Acho que tanto no judô quanto no esporte, a criança desfraldou, ela começou a ter controle da sua micção, controle de ir ao banheiro, entender que tem que pedir para ir ao banheiro, tudo. A partir dessa idade já pode matricular em esportes e matricular no judô. Com aquela ressalva, né? Tem que saber como está sendo conduzida as aulas de esportes e as aulas de judô. Então, os esportes têm que ser adaptados, por exemplo, vou dar um exemplo assim, vai mais fácil para entender, o futebol. Então, o futebol não pode ser numa quadra oficial, que adulto também joga, não pode ser o peso da bola, o mesmo peso de um adulto que joga, a bola tem que ser um peso adaptado à criança, certo. O espaço que ela vai percorrer de acordo, proporcionalmente ao tamanho dela, e os exercícios também, que sejam exercícios de brincadeira, imitando bichos, por exemplo. Então, envolve algumas coisas que precisa ser bem cuidada nessa primeira infância, nessa parte do desenvolvimento motor da criança. Certo. Mário, e qual a principal diferença entre o judô, um pai que está para matricular o filho em uma arte marcial, como karatê, qual a diferença do judô para essas outras artes marciais? A diferença principal é a sinestesia. O que é essa sinestesia? Vou dar um exemplo prático. Você chega com uma caneta nova em casa e você vai mostrar para o seu filho nessa idade. Você fala assim, olha filho, olha a caneta que o papai ganhou. Ele vai falar, deixa eu ver, mas ele vai pegar na sua mão. Esse deixa eu ver, ele tem que sentir na mão. Certo. Então, isso é a sinestesia. Então, o judô, ele coloca muito isso aí. Quer dizer, o judô, para ele funcionar, você tem que pegar no kimono, pegar na roupa do judô de outra criança. Além disso, ele tem um desequilíbrio ativo. Uma outra pessoa está tentando te desequilibrar. Então, isso promove um maior entendimento seu com você mesmo. Você acaba entendendo melhor os seus limites. O karatê e outras artes marciais que têm o contato de socos e chutes, isso a criança ela pode não entender direito, não ter a maturidade do entendimento disso ser um exercício educativo e sim poder utilizá-lo de uma maneira inadequada. Entendi. E o judô, por não ter esse tipo de ataque e defesa, né, o soco, o chute, pelo menos no início, né, para frente o judô ainda ensina algumas coisas assim. Mas no início não tem esse tipo de ataque e defesa e muito menos assim a promoção da violência, muito pelo contrário. Certo. Nós falamos, como eu disse no início, a parte do respeito e da educação ao próximo. Então, acaba utilizando dessa ferramenta para que a criança incuta dentro dela esse tipo de pensamento. Entendi. E também, para a criança que quer se tornar faixa preta, quanto tempo leva para o aluno conseguir chegar a faixa máxima, né? Que seria a faixa preta. Que bom que você me perguntou isso. Tem pessoas que colocam o judô, alguns professores, alguma academia,
antes dos 18 anos. Eu não coloco isso, eu não dou uma faixa preta aqui para os meus alunos antes dos 18 anos, ou no ano que ele vai completar 18 anos. Por quê? O nosso Código Civil, ele dá a maioridade a partir dos 18 anos. Então, a partir dessa idade, ele responde pelos seus atos. Então, a faixa preta é uma responsabilidade muito grande. Ele tem que saber e ter maturidade suficiente para quem vier ao seu encontro, quem for te abordar como professor ou como cidadão, você ter alguma coisa para acrescentar essas pessoas de uma maneira adequada. E para isso leva um pouco de tempo e, além disso, a maturidade. Então, a criança, eu só entrego a faixa preta a partir de 17 para 18 anos. Tem pessoas que entregam aos 16 anos, por aí. Então, a idade mínima é entre 16 e 18 anos para se tornar um faixa preta. E para o aluno, quando ele vai trocar de faixa, ele passa por alguma avaliação? Como é feita essa troca de faixa? Essa avaliação ela não é hoje uma coisa assim mais padronizada, né? Aqui na academia nós fazemos o seguinte, nós temos a cada 6 meses uma reunião com os pais e com as crianças. Nesses 6 meses eu já avalio a criança e vejo se ela está em condições de passar de faixa ou não. Mas ao mesmo tempo, no dia do exame de faixa, ela faz os principais movimentos. Mas além disso, o principal no exame de faixa não é avaliar a criança. No nosso caso aqui na academia, no dia da avaliação, nós avaliamos a família. Nós avaliamos a postura que a família tem em relação à criança e a postura da criança em relação à família. Então nós tentamos entrar num equilíbrio emocional para que as famílias fiquem mais harmonizadas emocionalmente. Entendi. Nós agradecemos muito aqui, foi muito esclarecedora a entrevista, Mário César, e sempre você gostaria de deixar algum telefone, um e-mail para contato? Obrigado pela oportunidade, viu? Então, para quem quiser saber alguma coisa a mais sobre o judô, pelo menos aqui na nossa linha de trabalho ou não, ou quiser saber sobre esporte, estamos aqui à disposição. O telefone é 3831-9789 ou o e-mail atitudesp, né, Atitude SP de São Paulo, né, @terra.com.br. Muito obrigada. Então, você ouvinte, pode mandar aí a sua dúvida, pode mandar o seu e-mail. E agradecemos Mário César Martins, que falou sobre a importância do judô para as crianças. Obrigada. Obrigado, tudo de bom. E continuamos aqui no nosso programa Fique por Dentro. Continue aqui com a gente.